Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Raimundo Daniel, mas carinhosamente sou tratado de Daniel. Hoje trago até você uma história de um jovem da província de Nampula, concretamente do distrito de Nakaroa. Ele fez uma trajetória muito interessante da vida e para o dia de hoje ele quer partilhar a mesma história consigo. Fez a trajetória de Nakaroa a Nacala para primeiro fazer a sua 12ª classe. Após isso, ele integrou-se numa das instituições de comunicação, concretamente a Rádio Watana, Nacala Porto, que é também uma emissora católica da Diocese de Nacala. Eu empresto o seu tempo para que juntos acompanhemos esta história. Até já. Eu já cansei de te esperar que um dia tu vais mudar. Tu não vais mudar. Ei, por ti eu tive um sonho pro futuro, mas suas besteiras não deixaram realizar. Mulheres lindas da Bahia. Tal como dissemos na nossa introdução, estamos hoje com um dos jovens que fez um percurso muito interessante. E daqui vamos perceber de uma forma inicial com ele presente. Seja bem-vindo e diga-nos primeiro, em termos gerais, quem é Edmundo? Muito obrigado por esta oportunidade que a Rádio Sem Fronteira concede de falar um pouco sobre a minha trajetória como jovem batalhador. E espero que as respostas que for a dar possam mesmo satisfazer aquilo que é a nossa entrevista. Segundo a sua história, Edmundo já teve que deslocar-se de um distrito para o outro para questões de, neste caso, estudos e posteriormente questão formal. De uma forma resumida, fale-nos esta trajetória que tiveste de sair de Nakaroa para Nacala, para simplesmente as questões, neste caso, acadêmicas. Quero dizer que, só para lembrar que sou natural de Nakaroa e o que me leva mesmo a ser de Nakaroa foi mesmo pelo desaparecimento físico do meu pai. Isso aconteceu já em 1999. E depois desse tempo todo, minha mãe já não tinha mais condições de poder sustentar os estudos, assim como compra de materiais escolares. Eu tinha que me sentir obrigado a sair de Nakaroa, no ano de 2005, para o distrito de Fubal, onde lá fiz a 6ª classe, aqui mesmo a 10ª classe. E neste tempo todo, por estar longe da minha família, foi tão difícil encarar mesmo essa situação, sabendo que longe da família é tão difícil a pessoa viver, é tão difícil poder ambientar-se num distrito em que a pessoa não conhece qual é a realidade de lá e não se viveu muita coisa triste. A pessoa com quem eu vivia era uma pessoa que, pronto, não tinha aquele amor de ver com alguém que não seja seu familiar. E nós sabemos muito bem que também é jornalista e produtor de programas na sua rádio, neste caso a Rádio Watana. Podes nos contar, neste caso, como é que nascia este bichinho da comunicação para si, Edmundo? Primeiro dizer que isso não foi um sonho de infância, né, fazer rádio. Isso começa já em Nakaroa. Eu lembro muitas vezes que eu já parti vários rádios, né, da minha mãe, porque eu gostava muito de escutar emissões da Rádio Moçambique e tal. Então a minha mãe gostava muito eu gostava muito de ir à Machamba com rádio nas costas. Então já parti cerca de 3 rádios, porque eu gostava sempre de escutar rádio e tal. Até chegou um tempo que eu fazia experiências, eu andava com uma vara como se fosse um microfone, em que eu simulava emissões, mas eu nunca tinha feito emissão na vida. Mas isso em algum momento, algo dentro de mim me dizia que deixa de fazer isto. Então, isso nasce na medida em que eu saio de Ribá para Nacala Porto, isso já em 2011, quando eu saio para Nacala Porto e lá sou submetido a uma formação profissional. E que, na altura, era uma formação promovida pela própria Rádio Watana. Tivemos lá cerca de, por aí, uns 6 meses que nós tivemos lá uma formação. E ao longo daquela formação eu fui me descobrindo, porque era algo que já existia dentro de mim, então o que faltava era simplesmente tirar o que estava dentro. É lá onde eu descobri que eu era capaz de dar missão, era capaz de escrever, fazer textos, e é a partir dali que
que eu tive a oportunidade de ser concedido um certificado, né, a partir da Rádio Atane, e a partir do que fui sendo integrado nos programas, assim como na própria redação central. E é lá onde eu fui escolhido, né, como um dos melhores repórteres e fui selecionado como o chefe da redação da Rádio Atane. E a partir dali já começa a fluir, né, o meu dom, o meu carisma de comunicar. E a partir de 2013, comecei a fazer notícias, assim como programas informativos. Essa não é problema, porque eu já faltava simplesmente era a prática. A teoria já vinha fazendo, já vinha aprendendo através das formações, mas a partir de 2013 começa a nascer mesmo verdadeiramente quem é o verdadeiro Edmundo. Porque eu não conhecia-me, mas a partir daquele tempo comecei a conhecer-me. É ali onde comecei a me apaixonar com a comunicação. E a partir daquele tempo até agora, eu já me sinto preparado em escrever qualquer tipo de texto, em cobrir qualquer tipo de evento, porque é algo que sempre sonhei em fazer. Foi difícil integrar-se nesta ação? Foi muito difícil. Dizer que fui rejeitado várias vezes. Já fui rejeitado, já fui humilhado. Pessoas que dizem que você não chegará longe, você não é nada, você não vai conseguir, você é um amador, muita coisa. Já chorei, até já parei mesmo, já fui tirado em plena emissão de que você não está a fazer nada. Isso foram momentos muito tristes para mim. Mas eu nunca me senti convencido, eu nunca fiquei, nunca me deixei levar com as críticas destrutivas, porque se não eram críticos poderiam ajudar-me a crescer, mas existem pessoas que dizem não, você tem um dom, você vai chegar longe, continua, força. Mas através dessas pessoas eu conseguia fazer o meu máximo, porque aquelas palavras, penetravam dentro da minha alma. A partir daquele momento eu conseguia sentir que não, há uma força dentro de mim que diz que eu sou capaz, que diz que eu posso chegar longe. E a partir daquele momento eu não digo que sou super profissional, mas tenho noções básicas para poder comunicar, para poder informar, para poder formar a sociedade. Na vida, este é natural, é a regra. Existem as altas e baixas, e as mesmas têm sempre vividas pelas pessoas. Podes nos falar um pouco mais das suas baixas, concretamente nesta área em que tu estás? Sim, o momento que me marcou foi quando a minha coordenadora, na altura era uma mexicana, quando ela veio e disse que eu não estava preparado para fazer rádio. E que ela até veio tirar-me em plena emissão, eu a dar emissão, quer dizer, em direto, ela tirar-me do estúdio. Você não está preparado. Acho que você tem que sair daqui. Aquele dia não esquece. Mesmo que eu esteja, sei lá, eu não consigo esquecer. Porque eu comecei a perguntar-me o que está a falhar aqui. Eu subi sempre que estou preparado, mas alguém diz-me que você, tens que sumir daqui. E eu quero fazer isso. Este momento não esquece. Aquilo me marcou. Mas aquilo, quer dizer, ela sabia de que eu era capaz. Mas aquilo era simplesmente para poder me colocar a refletir, para poder melhorar. Então, esse foi um dos momentos que eu... Será que poderia considerar desta baixa como sendo uma motivação? Aquilo serviu de uma motivação, mas também de uma lição. Existia algo que ela sempre dizia que eu tinha que mudar, mas em que eu continuava a repetir, quer dizer, aquilo era algo repetitivo. Então, e pronto, depois daquele tempo todo em que eu fui afastado sem dar emissão, sem fazer programas, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia melhorar. E eu fui também ter com melhores comunicadores, com melhores jornalistas, e eles ajudaram-me a responder aquela pergunta da minha coordenadora. E olha o que aconteceu. No fim de tudo, ela veio parabenizar-me, porque disse que não, você melhorou, você superou todas as expectativas, você agora está preparado. Perfeito. E se formos agora na parte mais boa, que muitas pessoas gostam de retratar ou falar desta parte, que é a parte em que nos pode partilhar nas suas altas, neste caso, as suas benfeitorias, que podem se falar agora do Edmundo. Sim. Primeiro dizer que momentos bonitos, momentos inesquecíveis, né? Foi quando eu recebi uma ligação também da própria direção, foi mesmo no ano passado,
em que eu fui solicitado para fazer parte diríamos, parte da Coragem, né? Em que eu fui selecionado para ser ponto focal do Coragem. Mas também foi desafiador, porque quando eu recebi a proposta, eles disseram que para ter muitos programas, temos lá cerca de 10 programas que terá que produzir durante o mês. Pronto, eu sentei, eu disse, porque eu gosto de desafiar, eu disse, eu vou conseguir. Porque quando se tratava de reportagem investigativa, vozes, programas interativos, mobilizações, eu via como se fosse um bicho de sete cabeças. Mas quando entrei no terreno, fui ver que é difícil, mas é possível. E eu, quando eu comecei a produzir os programas, eu descobri que eram muitos programas, mas descobri que existia um espírito motivacional dentro de mim que me dava sempre força de que eu sou capaz de produzir todos esses programas. Olha só, no primeiro momento tínhamos que produzir cerca de 22 programas. E nós sentámos e dissemos, não, afinal de contas, quer dizer, nós temos um potencial, fazer coisas melhores. E não só dentro do projeto, fui aprendendo várias iniciativas. Uma das iniciativas foi também de criação de televisão digital, que aprendi através dos programas que a gente vinha produzindo. Então, isso, em algum momento, a rádio eu considero como se fosse casa, onde eu aprendi a descobrir-me, a conhecer-me realmente quem sou eu. Então, para mim, não só deixo essa mensagem para todos aqueles que acham que querem realizar seus sonhos, alcançar seu objetivo, que a primeira coisa que você precisa fazer é confiar-se em si mesmo, que você é capaz de tudo. Nunca desperdice as oportunidades de você fazer parte de um programa ou mesmo ser integrado numa rádio, pois você é dono de si mesmo, você é dono do seu destino. Dias melhores virão, você vai descobrir-se quem você é. Perfeito. Se fosse para deixar um legado, o Edmundo, qual seria este legado? O legado seria mesmo de que a vida é como se fosse um livro. Cada dia abrimos uma nova página. Se hoje você é um produtor de programas, se você é um técnico ou faz alguma coisa, não pense de que vai parar por aí. Espere que existirá um momento em que você até pode ser coordenador, pode ser ponto focal, e até você pode ser formador do Coragem, ou mesmo legado do gênio. Então, o que você precisa fazer é procurar aprender todos os dias. Não para de investigar e conecte-se com pessoas que sabem, pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você faz, com aquilo que você pretende fazer. Então, o que precisa fazer é foco e determinação. Prontos, amigos, nós ficamos por aqui. Esperamos que tenha aprendido bastante com o jovem que tivemos hoje no nosso espaço e a gente volta na próxima edição. De recordar que eu sou Raimundo Daniel e carinhosamente sou tratado por Daniel. Até lá, fique bem.